Olá, amigos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, né? Hoje, terça-feira, dia 6 de julho de 2021, e nós estamos iniciando as nossas reflexões desta noite, uma noite que dedicamos ao estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Já agradecemos antecipadamente a companhia dos amigos que estão aqui, Cláudia, Tânia, Gil, Yara, que estão conosco nesse instante, Dilza. É sempre uma felicidade quando nós podemos estar juntos, fazendo uma atividade que nos enriquece, que melhora a nossa qualidade de vida. E é essa a razão da doutrina espírita chegar ao mundo para nós. Marcos, boa noite, Ivete, sejam todos bem-vindos, Sérgio, vamos fazer a nossa prece, Márcia, uma alegria, Márcia, parabéns, André Luiz. Nós, então, vamos fazer nossa prece para iniciarmos bem a nossa noite. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco, nos intuindo, nos inspirando, nos fortalecendo a fé e nos enchendo de esperança, mas também despertando em nós a consciência do trabalho que necessitamos fazer em prol de nós mesmos e de toda a humanidade. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, vamos lá então. Jane, Célia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Como dizemos sempre, nossa alegria por estarmos juntos. Júlio, Regiane, que estão conosco também. Nós queremos voltar àquelas reflexões que nós estávamos fazendo, um painel, um verdadeiro painel sobre a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra daquilo que nós chamamos a codificação espírita. E esta obra traz para nós todo um código mesmo de moral, é o código de moral cristã que nós procuramos então seguir a partir daí. Boa noite, Sebastiana, Rosângela, Gil, sejam todos bem-vindos. Vamos, Cidinha também. Vamos voltar a esse painel que estávamos fazendo, quando falamos um pouquinho da obra, do prefácio, da data em que ela surgiu. Vamos continuar fazendo esse painel antes de adentrarmos propriamente dito a obra. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é em verdade a obra é um estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo. Nós vamos ver partes distintas nesta obra. Então, a primeira parte da introdução trata do objetivo desta obra. Por que essa obra surgiu? Para que essa obra surgiu? Qual a finalidade dela ter vindo à luz do mundo? No segundo tópico, segundo e terceiro tópico, eles estão agregados, são duas partes que se complementam. A primeira, a autoridade da doutrina espírita, e a segunda, o controle universal do ensino dos espíritos. Então, isso, vamos dizer, seria a logística da obra. E o que é que referenda esta obra como algo bom e necessário a todos nós. O terceiro tópico da introdução são as notícias históricas. E ali é muito importante que a gente passe por essas notícias históricas, refletindo, porque ele vai falar dos personagens, dos povos, vai mostrar as regiões, os costumes, daqueles que vão sendo narrados no Evangelho. Quando nós passamos a entender essas pessoas, esses povos, as razões de cada um, nós vamos também entendendo melhor a mensagem do Cristo. E por último, Kardec coloca ali uma reflexão sobre Sócrates e Platão como os precursores da doutrina cristã e do Espiritismo, porque eles vêm antes de Jesus e já trazem uma filosofia bem concorde aos ensinos que Jesus depois vai trazer. Então, Sócrates e Platão, eles são filósofos da antiguidade que têm uma importância, a doutrina que eles formaram, a filosofia que eles trouxeram, ela é compatível com aquilo que Jesus vem ensinar depois.
Então, a introdução, nós vamos ver isso depois em detalhes. Estamos, como dissemos, fazendo um painel sobre esses fatos. E aí vem a questão do estudo do Evangelho, que é a nossa pretensão, estudar um pouquinho dentro das nossas capacidades e limitações. Vamos à boa noite ainda a Terezinha, a Lourdes, a Silvia, Simone, Silvia Munhoz, Edith, Sandra, sejam todos bem-vindos, Márcia Hoffman, Cida Hoffman, Laura, sejam bem-vindos. A razão, né? O para quê, que eu preciso para estudar o Evangelho. Lembrando do Evangelho, que compõe o Novo Testamento, são os ensinos de Jesus no Novo Testamento. Então, para estudar, eu preciso primeiro inteirar-me do seu manuseio. Eu preciso saber, se eu pego uma Bíblia, se eu pego uma Bíblia ou pego um Novo Testamento em separado, eu tenho que saber uma sequência de livros, como manusear, onde está cada coisa dentro daquilo que a gente está colocando. Então, inteirar-se do seu manuseio. Autores, quem são os autores do Evangelho, divisão por capítulos, versículos e cotejo de referência. Isso para nós é importante. A Silvia Munhoz está pedindo desculpa pela primeira imagem que foi sem querer. Não, Silvia, não tem importância, a imagem era bonitinha. Então a gente não em momento algum a gente pensou qualquer coisa. Deixa como está que tá bom. E no segundo item, dedicar-se ao constante aprendizado dos postulados da doutrina espírita, especialmente aos seus princípios fundamentais, por se constituir esta chave que facilita retirar das letras do Evangelho o seu verdadeiro sentido espiritual. É interessante porque à medida que nós sabemos um pouco da filosofia espírita, que está contida em O Livro dos Espíritos, ao ler o Novo Testamento, as lições ficam mais claras e a cada momento também da nossa maturidade e do avanço do nosso conhecimento, do nosso desenvolvimento intelectual, nós conseguimos ter uma visão melhor, mais profunda, mais ampla, com melhor aprendizado a todos nós. Então é um estudo constante, não é alguma coisa para a gente ler uma única vez e dizer, eu já li e não preciso mais. Não, eu preciso diariamente ler, refletir, pensar. Para vocês terem ideia, esse estudo que estamos iniciando aqui através da internet, nós fizemos ao vivo em 94. Então, olha quantos anos, e nunca paramos verdadeiramente de estudar. E agora vimos como interessante resgatar tudo isso para que a gente tivesse um conhecimento melhor da proposta e do conteúdo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Silvia e Carmen. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Júlio, Thaís, Cláudia. Sejam todos bem-vindos. Então, nós vemos aqui a questão do dedicar-se ao constante aprendizado. Nós estamos aprendendo todo dia, toda hora, né? Todo dia. Toda hora nós estamos tendo alguma lição, estamos enriquecendo. Nenhum de nós pode abrir a boca para dizer que já conhece tudo. Muito pelo contrário, nós conhecemos nada. O que nós conhecemos é uma insignificância do muito que se há para conhecer. Então é sim para a gente refletir, pensar, estudar e aplicar em nossa vida na medida que vamos tendo o conhecimento. Ainda há um terceiro posicionamento a respeito para estudar a obra, o que precisamos. Empenhar-se do exame, principalmente do sentido moral encerrado nas narrativas. Porque às vezes a nossa curiosidade, esse nosso espírito de pesquisa, de busca, ou de querer, como a gente diz, o preto no branco, a gente quer tudo muito em cima, muito racional. A gente se esbarra com pontos que parecem divergentes nas narrativas bíblicas. No entanto, o que se pede é que a gente observe o conteúdo moral que existem nessas narrativas. Isso é mais importante do que nós ficarmos presos
a esses detalhes das narrativas dos evangelistas, de todos aqueles que escreveram obras referente ao Evangelho de Jesus. Boa noite, Flávia, Silvia, Lígia, todos sejam muito bem-vindos. Então nós precisamos observar agora a questão autoral. Quem são os autores do Evangelho segundo o Espiritismo? Olha que nós colocamos plural, autores, não autor, né? Não autor, mas autores, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, sim, era o encarnado responsável, era aquele amparado pelo mundo espiritual que vai analisar trechos dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele, daqueles trechos, então quando nós abrimos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é sempre encabeçado por um trecho do Novo Testamento, algumas vezes até do Antigo existe citação nele, mas normalmente é um trecho do Novo Testamento, e a primeira reflexão sobre aquele assunto que a gente vê, a primeira explanação daquele assunto, é feita por Kardec. Claro que havia uma inspiração, claro que se contava com a sua capacidade intelectual, era um homem de fé, era um homem que até um tanto da sua vida, a puberdade, ele permaneceu dentro da igreja católica e depois ele foi para um colégio protestante na Suíça e abraçou também o protestantismo. Então ele tinha conteúdos bíblicos das 2 tradições religiosas. Então, era um homem capacitado para isso e poderia opinar sobre a sua visão sobre aquele determinado assunto. Então existe sim a análise dele dos trechos dos evangelistas, mas não são só as análises dele, porque senão nós ficaríamos na opinião de uma única pessoa. Acontece que todo o capítulo é enriquecido com as instruções dos Espíritos. Está lá selecionado, instruções dos Espíritos. Então foram conteúdos psicografados sobre determinados assuntos que estão ali registrados e que foram alocados dentro da obra para dar um desenvolvimento maior e melhor à nossa condição de raciocínio. Por isso, nós vamos ter ali vários autores. Na verdade, são 49 espíritos diferentes que colaboraram, 50 com Kardec. Mas 49 espíritos diferentes colaboraram diretamente, ditando trechos, reflexões sobre as passagens de Jesus narradas no Novo Testamento. No total, esses 49 espíritos psicografaram 87 mensagens dentro do Evangelho. Então nós temos o texto tirado da Bíblia, do Novo Testamento, um comentário de Kardec com a sua reflexão de pedagogo, de conhecedor, de filósofo, de conhecedor da religião, e em seguida o comentário dos Espíritos, e aí seriam 87 mensagens de comentários sobre aquele outro assunto que a obra contém. Podemos elencar os Espíritos, né? Fazer uma playlist dos Espíritos que participaram do conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos ter Adolfo, bispo de Argel, ele colabora com 3 mensagens, Santo Agostinho com 8 mensagens, um espírito denominado Michel, que tem 1 mensagem, Bernardin de Bordeaux, 1 mensagem, Cáritas, 2, Constantino como espírito protetor, 1, Cheveros, 1, de Fetre, o bispo de Nevers, 1, Elizabeth de França, 1, Emanuel, 1, Erasto, 1, Erasto, anjo guardião do médium, aí era o protetor dele, 1, Erasto, discípulo de Paulo, 2 mensagens, um espírito que não assinou a sua fala, né? Colocou apenas um espírito amigo, 2 mensagens, o espírito de verdade, 4 mensagens, um espírito protetor, 1 mensagem, novamente um outro, o espírito protetor 4, Fenelon 6,
Ferdinando, uma. François de Geneve, um. George, Espírito Protetor, um. Delphine de Girardin, um. Guia Protetor, como eles assinaram, nós estamos lendo como eles assinaram os textos. Guia Protetor, um. Hahnemann, um. Hahnemann é vinculado à homeopatia. Henry Heine, um. Um Espírito Israelita, um. João, um. João, Bispo de Bordeaux, um. João, o Evangelista, um. José, Espírito Protetor, 2. Lacordaire, 3 mensagens. Lamennais, 1. Lázaro, 4. Luís, 1. São Luís, 7 mensagens. Luosa, Espírito Protetor, 1. M, simplesmente M, Espírito Protetor, 1. François Nicolas Madeleine, 3. Monod, 1. Jules Olivier, 1. Pascal, 2. Paulo Apóstolo, 2. Espírito da Rainha de França, 1. Irmã Rosália, 1. Sanson, 2. Simeão, 2. Vianney Curadas, 1. São Vicente de Paulo, 1. E Francisco Xavier, 1. Lembrando que Francisco Xavier não tem nada a ver com o nosso Chico Xavier no Brasil. Aqui era Francisco Cândido Xavier, na verdade Francisco de Paula Cândido e depois Francisco Cândido Xavier. Francisco Xavier aqui é o São Francisco Xavier. Nós temos então muitos espíritos aqui, representantes ou reverenciados dentro da Igreja Católica como santos, como benfeitores, e colaboraram, porque estavam falando de Jesus, que estavam falando das mensagens de Jesus. Então nós vimos aqui o elenco, os autores da obra que nós vamos desfrutar. Então são 49 espíritos, mais Kardec, para nos ajudar a entender um pouquinho dessa mensagem de Jesus, confortar nossos corações, colocar como um código de moral, como ensinamentos de vida. É essa a proposta. E tem as referências bíblicas, como nós dissemos, que encabeçam cada capítulo, e que mesmo dentro dos textos ali elas são trazidas. São 170 versículos que estão citados na obra. 83 de Mateus, 21 de Marcos, 10 de João, 2 do Ato dos Apóstolos, 39 de Lucas, 3 epístolas e 12 citações do Velho Testamento. Então vejam que todo esse conteúdo para nos ajudar a desenvolver uma qualidade de vida moral mais ilibada, mais adequada a quem se diga cristão. Os principais fundamentos da doutrina espírita. E é bom a gente ver isso, né? Que são os pilares da doutrina espírita, em que ela se baseia, porque muitas pessoas têm ideias muito estapafúrdias a respeito de espiritismo. Ideias mirabolantes, eu não sei o que tanto criam, quando nós vemos que aqueles que estudam, que conhecem, sabem que não é nada daquilo que muitas pessoas colocam. Os princípios fundamentais da doutrina em que ela se baseia, a existência do espírito e sua sobrevivência após a morte, tanto quanto qualquer doutrina espiritualista. Então nós temos uma igreja católica, uma religião católica apostólica romana, que também crê na existência do espírito e sua sobrevivência após a morte. Então o que acontece? Vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Nós temos protestantes e evangélicos que vão, é a glória do Senhor, é um local, as pessoas não desapareceram simplesmente porque morreram, elas estarão juntas do Senhor, estarão recebendo os benefícios que fizeram por merecer, ou estarão condenadas por malefícios que tenham praticado. Então, a mesma ideia está dentro do Espiritismo, como essa vida que não cessa, vida que continua. Algumas entendem de forma diferente, outras de forma muito semelhante à que vivemos aqui na Terra. Mas é a transcendência do ser. Então, toda doutrina que acredita nessa transcendência e por isso celebra suas missas de 7º dia, missa de um mês, porque quer beneficiar aquele seu ente querido, que ela crê
e aceita e entende que ele está acolhido em algum lugar por criaturas bondosas, pelos anjos de guarda, pelos enviados do Senhor, não importa. Cada um vai colocar o seu ente querido, o seu amigo, num destino favorável a ele, ou seja, não morreu, continua. Numa outra experiência de vida, mas continua. E vem sempre em todas essas doutrinas espiritualistas, tanto quanto o espiritismo, a ideia do reencontro. A ideia de um dia nos reencontrarmos nesse outro mundo, nessa outra paragem, nesse outro habitat, onde estão as almas acolhidas. O que vai diferir no espiritismo para muitas doutrinas de base judaico-cristã é a questão reencarnatória, que o espírita admite, aceita, entende e estuda a reencarnação. Que é citação, nós vamos ver isso, Jesus fala disso, não usava a palavra reencarnação, ela é um neologismo, é mais atual, não é da época do Cristo, mas a mecânica, a lei existia. Então a reencarnação, a lei de causa e efeito são base da doutrina, ou seja, é aquela história, nós vamos colher o que semeamos, e isso é básico em todas as doutrinas espiritualistas. A questão de merecer o bom lugar ou um lugar ruim pelas atitudes que tivemos na vida. Então, é a causa e efeito. E nós ainda nos ocupamos em entender que não existe um efeito sem uma causa primeira. As coisas que acontecem têm uma razão, têm uma raiz, estão acontecendo por algum motivo. Então, essa lei de causa e efeito que o Espiritismo vai analisando os fatos da vida. A comunicação entre os dois mundos, que nós chamamos mediunidade, em outras tradições poderiam chamar de epifanias. Não tem importância, é tudo a mesma coisa. O falar em línguas, epifanias, a ter uma inspiração, ter uma visão ou um sonho premonitório, não importa o nome que dê, o fato é o mesmo, com nomenclaturas diferentes e, evidentemente, com enfoques de estudos diferentes de um para outro, mas é a realidade. Evolução moral e intelectual são bases, então, princípios fundamentais do Espiritismo. Evolução moral e intelectual. Então, veja que a ideia de evoluir, a criatura evoluir moralmente e intelectualmente, também é uma proposta do mundo, onde as pessoas entendem que estão aqui de alguma forma melhorando-se através do conhecimento e através do comportamento, e quanto mais adequado à lei de Deus, melhor para todos. Então são essas bases que a gente vai ver que não foge muito, um ponto ou outro, alguém não aceita ou não concorda, mas isso é apenas uma questão de ponto de vista, porque os fatos, contra fatos não há argumentos, então nós temos que analisar fatos. E aí, como estudar? Quer dizer, como vamos procurar entender e tirar melhor proveito daquilo que nos chega? Primeiro, buscar compreender bem o aspecto literal do texto, apercebendo-se do significado de cada palavra, recorrendo, se preciso, a dicionário. Então não podemos ter preguiça. Não entendeu a palavra, não sabe o que significa, busca no dicionário. E hoje, com a nossa facilidade de entrar no Google e digitar ali uma palavra e saber o significado, é questão de segundos. Nem gastamos papel e nem dinheiro para comprar dicionários, já que temos acesso tão fácil. O que nos falta muitas vezes é vontade. Temos muita preguiça de procurar as coisas. É mais fácil perguntar ou passar por cima. Quando é importante para aquele que está estudando e quer realmente entender, buscar o conhecimento das palavras. Nós temos, hoje, fala-se muito em analfabetismo funcional.
As pessoas juntam letrinhas e são capazes de ler um texto, às vezes muito mal até, sem uma entonação, sem as devidas pausas, mas lê. Mas não interpreta, não consegue tirar a essência daquilo que está lendo, não consegue tirar o resultado daquilo que está lendo. Então nós temos que buscar compreender bem o aspecto literal do texto. E às vezes é um versículo, nós temos que ir ao texto inteiro do Novo Testamento, lá no contexto buscar onde foi falado, quando foi falado, para tirarmos o melhor proveito daquele ensino. Então, primeiro, buscar compreender. Se a palavra for difícil, use o dicionário. Não é vergonhoso usar o dicionário. Nós precisamos usar dicionário para entender, ainda mais a língua portuguesa, que tem tantas interpretações, que às vezes nós, ao lermos o dicionário, tem lá 3, 4 significados, e nós temos que olhar todo o texto para ver qual daqueles significados se aplica àquele texto. E aí nós vamos ter uma compreensão maior de tudo aquilo. A seguir, procurar identificar a mensagem de ordem espiritual que pode ser notada. Porque as falas de Jesus não falou para a vida terrena apenas. Ele falou para a vida plena. Ele disse, eu vim para que tenhais vida plena. E vida plena não se limita a poucos anos na carne. Se limita à vida do espírito, à vida espiritual. Então, por conta disso, nós temos que procurar identificar a ordem espiritual. O que é que está nos oferecendo como espíritos, que tipo de ensinamento nós estamos recebendo. E isso pode, às vezes, ser notado num trecho completo. Então, às vezes, eu preciso ler todo o trecho para dali tirar a essência, a mensagem, a moral daquele fato que está sendo narrado. Às vezes, eu consigo observar o recado num só versículo, uma única citação, e ali a gente diz, nossa, olha que ensino. Outras vezes numa frase mais longa, ou uma expressão, ou uma palavra. Cada um vai se esbarrar em algum ponto que vai chamar a sua atenção dentro daquele estudo, verificando assim o seu sentido no texto em estudo. Aquilo que nós dissemos, tem 3, 4 sentidos. Essa palavra, espera, deixa eu ver, olhei o dicionário, tem 3, 4 sentidos. Qual deles se aplica a isto que está sendo contado aqui? A isso que está sendo narrado aqui. E aí eu vou entender melhor aquele texto que está ali diante dos meus olhos. Depois, no exame mais particularizado, então nós pegamos daquele todo e vamos aos detalhes. Ter como importante. Então agora mais a essência. Ter como importante. Vocábulos que indicam quem, onde, quando. São perguntas que nós precisamos fazer quando lemos um texto. Quem falou para quem? Quem? Onde isso foi falado? Qual era a situação? Porque às vezes nesse onde a gente procura até localização geográfica. Ou na linha do tempo onde ocorreu, mas não vemos onde a situação, em que situação isso foi falado. E quando, aí sim, aí eu vou ver a época, a circunstância em que isso aconteceu. Então é importante nós localizarmos, nos situarmos, nos colocarmos dentro do ensino. Aí nos situamos, estamos juntos. A questão é essa, nós temos que estarmos juntos. Conseguimos chegar junto de Jesus? Conseguimos chegar junto dos seus discípulos? Conseguimos chegar junto daquela situação, daquele quadro, daquela cena? Porque quando nós conseguimos chegar juntos, muitas daquelas coisas nos emocionam. Nos emocionam, nos tocam, aquilo preenche o nosso coração, porque nós estamos ali, em pensamento, localizados, vivendo e sentindo aquela situação, aquele ensino.
Por isso a emoção. Enquanto eu não faço isso, eu estou fria, gelada para aquela beleza do conteúdo que está ali diante dos meus olhos. Mas quando eu mergulho e participo mentalmente, eu me situo, eu me coloco junto, então o que acontece é que eu vivencio as emoções daquele momento. E aí a gente não está pensando só com a cabeça, só com o racional, está pensando também com o sentimento, com o coração, vestindo a pele aquela situação. Bom, vamos lá que tem amigos, Silvia, Cleusa, vamos ver quem mais, Cazuco, Terezinha, o Gil participando. Nós agradecemos a companhia de vocês, claro, juntos somos mais. É esse junto que nós precisamos, sabe? Nos colocamos verdadeiramente juntos, para nos emocionarmos juntos, para respirarmos juntos, clarearmos nossas mentes juntos. É disto que, é assim que nós precisamos ler esses textos do Evangelho. Não é apenas a letra, é mergulhar na letra. E outras expressões, demais expressões que a gente tem que examinar, que evidenciem narrativa e que especifiquem ação, objeto, fato, situação, atitude, gestos. Então, tudo isso precisa ser notado. Se nós temos uma ação que é representada por um verbo, né? Todos nós aprendemos os verbos. Basicamente, nós poderíamos dizer o presente, o pretérito e o futuro. Vamos colocar assim, bem a grosso modo, né? Nem estamos colocando as condicionais, os imperativos, não. Mas nesse aspecto, quando nós analisamos a ação e conseguimos situar a ação de alguma forma, nós vamos ter uma visão mais clara dos fatos. Se aquilo é para futuro, né, um alerta para o nosso futuro, se aquilo é um clarear sobre o nosso passado, ou se aquilo é uma informação para o bem caminhar no presente. Então, nós precisamos ter atenção com esses verbos. Então, o estudo, ele tem que ser feito dessa forma. Por isso, cada um de nós consegue, sim, uma interpretação do texto, porque algo que me chama a atenção não necessariamente chama a atenção do outro, o outro se fixa em algum outro ensinamento que eu, às vezes, não enxerguei, não percebi, mas o outro conseguiu perceber. Por isso a troca é muito boa, quando nós conseguimos levantar esses pontos. A gente, puxa, eu não tinha pensado, eu não tinha percebido isso. E é para percebermos. Então está escrito nos profetas que serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Essa é uma citação do profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 13. E João vai repetir algo assim no capítulo 6, versículo 45. Está escrito nos profetas, João está citando, o profeta Isaías citou, e João está se referindo a ele, quando ele diz, está escrito nos profetas, que serão todos ensinados por Deus, quer dizer, a verdade divina se revela. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, quer dizer, conseguiu perceber essa verdade e aprendeu, vem a mim. É Jesus dizendo, porque chega ao nível dele. Quem conseguir, então, ter essas informações. Vamos ver um outro versículo para a gente tentar compreender, trazer para o nosso dia a dia. É uma citação de João, do capítulo 7, versículo 15, onde ele diz, este homem não fez estudos de onde lhe vêm estes conhecimentos das Escrituras. Foi uma citação referente a Jesus. Que Jesus, como pode, o filho não é um galileu, não é o filho de José e de Maria, esse homem não fez estudos, ele não era um doutor da lei. Como poderia vir a ele tantos conhecimentos das Escrituras? São referências a estudos. Nós estamos vendo no profeta Isaías, estamos vendo no acontecimento de Jesus, e Jesus responde a esta citação, dizendo, a minha doutrina
não é minha, mas daquele que me enviou. Então, doutrina é um corpo de conhecimentos que vai reger a vida dele. Então, tudo isso que eu trago em meu bojo espiritual não é meu, não me pertence, mas é daquele que me enviou. Por isso que diz que é a palavra de Deus. Jesus trouxe a palavra de Deus, no significado de palavra como a lição, o ensino, aquilo que pudesse nortear a nossa vida. São as leis de Deus. Jesus trouxe isso para nós. A mensagem do Evangelho, ela é pessoal e é intransferível. Por isso que nós dissemos assim, o que toca um não toca outro, que um consegue enxergar, o outro não consegue, porque é pessoal. E é intransferível porque a emoção que se vive, ou o quanto se abraça daquele conhecimento, o quanto se tenta saber, é particular. É cada um. Algo me toca profundamente. Algo me toca profundamente. Ao outro, ele é insensível. Não lhe toca, não lhe toca. Eu me lembro que logo quando os primeiros estudos que nós participamos, mais de 40 anos atrás, nós estávamos lendo uma parte do Evangelho que era a perda de entes queridos e a morte prematura. E falava da dor do coração de mãe quando um filho desencarna. E eu estava assim, emocionada com aquela narrativa. E lembro que tinha um senhor, que hoje já está desencarnado, um companheiro nosso de estudos, que ele estava frio diante daquilo, muito assim, cartesiano, muito metódico, não lhe tocava aquela situação. E eu fiz uma defesa tão inflamada daquelas mães, que ele perguntou para mim se eu tinha perdido algum filho. Eu não precisava dessa experiência. Eu acho que a dor é visível. A narrativa da dor do coração de mãe, ninguém precisa nem passar pela experiência para sentir junto. Então é aquilo, para um toca, para o outro é insensível. Por isso é uma experiência pessoal e intransferível. Toda lição do Evangelho, toda mensagem que ele tem, todo ensino de Jesus, é assim. Nós vemos então a mensagem de Jesus, por exemplo, com relação a Saulo de Tarso, que o tocou profundamente. Os soldados estavam ali, nem ouviram, nem perceberam, quer dizer, não tiveram o mesmo alcance de Paulo, não perceberam. Nós vemos quando as narrativas de que Jesus passa, Pedro está pescando junto com André e ele chama os dois para serem pescadores de almas junto com eles. E os dois assim do nada largam suas coisas e seguem Jesus e dizem, meu Deus, como é que pode essas pessoas largarem as suas coisas para seguir Jesus só por um convite assim? Ele passa, Mateus está lá cobrando impostos e ele diz, Levi, venha, eu preciso de você. E Levi larga tudo e vai. Será que nós iríamos? Né? Mas é porque a voz do Cristo, toda a energia que ele vestia, as palavras, tocou aqueles corações. Tocou aqueles corações. Sabe? Então, quando a gente vê alguns testemunhos de evangélicos, de protestantes, da conversão, que ele foi tocado, que ele recebeu o Senhor, é isto. Para ele, aquele momento foi único. Aquele momento, verdadeiramente, seu coração se abriu para esses ensinos. Tem pessoas que vão passar uma vida inteira, uma encarnação inteira, e não vão se tocar. Vão continuar insensíveis diante dessas coisas. Porque isso vem com a maturidade do espírito. A sensibilidade. O espírito diz que os anjos têm duas asas, assim narram as pessoas. Uma é a asa do conhecimento e a outra é a asa do sentimento, do amor. Nós temos que juntar as duas coisas, a maturidade, e para poder alçar voos, esses dois conteúdos, o intelecto e o coração, né, a razão e o sentimento, terão que estar em condição de igualdade para haver equilíbrio
e aí poder então alçar voos mais altos. Então é disto que se trata quando vamos estudar o Evangelho, quando vamos refletir essas palavras. No Livro dos Espíritos, na questão 622, foi questionado, Kardec questionou o mundo espiritual o seguinte: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Porque Jesus fala que Deus confiou a ele todos estes ensinos, todos os seus ensinos, suas leis, suas palavras, para que ele transmitisse. Aí Kardec perguntou: então confiou Deus a certos homens, outras criaturas na terra, receberam a missão de revelar a sua lei? E os espíritos responderam: indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão de ajudar os outros homens, de clarear as outras mentes, de abrir os corações, de orientar os caminhos. Então, ao longo da história da humanidade, nós tivemos e temos sempre pessoas aptas a ajudar. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade, que são espíritos que estão junto de nós em missão, para nos ajudar na caminhada, para nos ajudar a crescer, a amadurecer. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Então nos ajuda até nesse sentido de mantermos a nossa fé. A fé raciocinada, ela dá embasamento nas causas da evolução. E aí vem um crivo de Sócrates para a gente usar a fé raciocinada. Quando a gente vai diante de um fato, vamos analisar se é verdade, se é bom e se é útil. Isso nos ajuda, nos alimenta essa fé. É útil, é bom, é verdadeiro? Então eu aceito. Não sendo, a gente vai logo dispensando porque não vale a pena. Por que então estudar? Nós estamos vendo aí as razões e eu acho muito empolgante essa ideia de estudarmos com essa visão de verdade, né? De buscarmos de verdade algo que preencha o nosso ser. Acho isso fantástico, porque não vamos ficar apenas no decoreba, não vamos ficar apenas na superfície das letras, é mergulharmos, é buscar força dentro dessas letras que vão nortear as nossas vidas. Então, por que estudar? A verdadeira orientação do espírita está em estudar, compreender e praticar o Evangelho. Então, vamos lembrar aquela frase de Francisco de Assis que diz, né? Fale do Evangelho. Se precisar, use palavras. O que é que Francisco estava dizendo? Que os nossos atos falam por nós. Que viver o Evangelho nos nossos atos diários é muito mais do que usar a retórica, a palavra. Mas se precisasse, ainda assim, tem gente que não consegue perceber e a gente quer de verdade ajudar, falemos. Então, a verdadeira orientação do espírita está em estudar, compreender e praticar os evangelhos. E assim limpar o seu coração para dele fazer o tabernáculo onde habita Jesus. Tabernáculo era um local, uma tenda sagrada, da arca, de oração. Então, limpar o coração de tal forma que aí seja esse tabernáculo, esse local onde Jesus se manifeste na sua força maior. O espírita precisa, portanto, basear todo o seu estudo no divino código da moral, que é o Evangelho de Jesus. O código de moral que nós temos para seguir são os ensinos de Jesus. Nosso estudo precisa ser baseado nesse código divino, um código de moral legado aos homens, não com os olhos da alma vendados, mas pondo em atividade a sua razão.
com o critério real da verdade, para espancar todas essas tradições, preconceitos, rotinas, fórmulas, na sua maior parte vindas do paganismo. Porque o paganismo, ele colocou muitos ritos para as pessoas cumprirem. Muitos deuses, muitos ritos, muitos costumes. E claro que nós, humanidade, vindas dessa origem, trouxemos conosco todas essas vivências. Então, quando vem o ensino claro do código de moral que Jesus trouxe, ele quer mostrar a essência, dizendo que estas coisas podem ser descartadas porque ela não tem real significado diante daquilo que ele ensinou. Nosso fim não é senão convencer os nossos irmãos em crença de que toda a nossa felicidade está na verdadeira orientação traçada por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, na prática de seus ensinamentos, bebida diretamente na fonte pura dos seus evangelhos, entendidos em espírito e verdade. Esta citação toda está na obra Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião. Ele está nos explicando, então, a respeito da necessidade do estudo para que ele veio. Posto isto tudo, nós vamos, então, observar agora, adentrando o estudo do Evangelho mesmo, que foi lançado em Paris em abril de 1864, nós vamos ver agora detalhadamente a introdução. Ela tem as 4 partes. Então, a primeira parte, o objetivo dessa obra, o objetivo da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Vai narrar as matérias contidas no Evangelho. Então, os assuntos que estão contidos nos Evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. Então, esses são 4 itens primeiros da vida comum, né, do Evangelho, do surgimento do Evangelho de Jesus, são os atos comuns da vida de Jesus. Tudo que aconteceu, do seu nascimento, a sua morte e ressurreição, está tudo narrado ali. Os milagres, quem ele curou, quem ele não curou, quem ele atendeu, quem deixou de atender, aquilo que ele curou à distância, o outro que curou o próximo. As profecias que estão ali registradas nos evangelhos, tal coisa para acontecer, tal coisa lá. As palavras que serviram para estabelecer dogmas da igreja nascente. Muitas palavras do conteúdo do evangelho de Jesus servem para os dogmas. Esses 4 pontos que existem dentro dos evangelhos têm sido objeto de muita discussão. Porque é bem assim, atos comuns da vida do Cristo. Mas um apóstolo diz que aconteceu, o outro não fala nada, o outro diz que não foi bem do jeito que aconteceu. E aí surgem polêmicas, discussões. Se nós nos apegarmos à letra rasa, é isso que vai acontecer. Milagres, mesma coisa. Curou, não curou, cita esse, um conta que curou tal pessoa, o outro não fala nada sobre isso. Então, como é que é? Será mesmo ou não? São coisas que vão levando dúvidas. Profecias, profetizou, falou alguma coisa de futuro? Como é que foi falado isso? E mesmo as palavras que se tornaram... Tudo isso é motivo de discussão no meio da filosofia religiosa, filosofia das religiões, especialmente na filosofia da religião de cunho judaico-cristã, como as derivadas todas dos ensinos de Jesus. Mas existe dentro desses aspectos, profecias e milagres, Kardec também se ocupou. Ele usa isso e estuda este trecho de profecias e milagres na obra Gênese. Então, a obra Gênese, ela vem completando algumas coisas que não estão ali diretamente no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a obra Evangelho segundo o Espiritismo entra como um código de moral. Então, isso que poderia ser motivo de discussão,
não é levantado dentro do código de moral, é colocado à parte na obra A Gênese. Então lá ele tem milagres e predições. A obra A Gênese é isso, milagres e predições. Ele vai analisar tudo isso nessa outra obra, para não misturar com o código de moral que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O ponto onde não pode haver nenhuma confusão, nenhuma divergência, nenhuma discussão, nada, é o ponto da moral de Jesus, o ensino moral que ele trouxe. Esse ponto, nenhuma tradição judaico-cristã vai ser divergente. O que é que ele está pregando como a melhoria da criatura? A conduta da criatura. Isso ninguém, todos concordam, é ponto sem divergência. Então esse ensino moral de Jesus é inatacável. Ninguém conseguiu atacar o código de moral. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. Todos os cultos, até não cristãos. Porque quando fala vamos dizer, da fraternidade, da caridade em sua expressão de fraternidade, de amor ao próximo, isso independe de qualquer tradição religiosa, todas serão concordes, todas as criaturas do mundo serão concordes que a fraternidade é algo necessário, a solidariedade é algo necessário, esse amor ao próximo, esse cuidado do próximo, cuidar do planeta, esses são temas até para os materialistas. Então não há divergência, é inatacável. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se por mais diferentes sejam as suas crenças. Não tem. Esse ensino de Jesus, isso que ele trouxe ao conhecimento da humanidade, é para sempre, para todos. Não há separação nenhuma. Se as discussões entre as seitas aí se fizessem presentes, seria a sua própria condenação, porque aquela seita vai acabar. Se ela quiser contestar qualquer coisa dessa no sentido de fraternidade, sentido de preservação, sentido de amor ao próximo, ela vai se acabar. Ela não encontra resposta suficiente em toda a humanidade. Então seria sua própria condenação, visto que a maioria delas se apegariam mais à parte mística do que à moral que exige a reforma de cada um. Esse é o grande problema. Muitas vezes as pessoas não aceitam porque compreendem que teriam que mudar alguma coisa em si mesmas e não estão dispostas. Então querem driblar essa lei de Deus com algum rito, alguma coisa diferente que seja suficiente para garantir o seu lugarzinho no céu, independente da sua melhoria pessoal. Para o homem, é uma regra de conduta, o princípio de todas as relações sociais, é o caminho da felicidade, o véu que se ergue sobre a vida futura. Todos esses ensinos estão ali. Por isso reunimos nesta obra, estudo está na introdução do Evangelho, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos, porque se presta a todas as criaturas, a todas as línguas, a todos os povos. É conduta humanitária e humanizada das pessoas umas para com as outras. É um passo a mais na evolução da humanidade terrena, a humanização do ser humano, ele tornar-se mais humano. Então, independe de religião. Nas citações, conservamos tudo, Kardec explicando o que ele tirou dos ensinos de Jesus. Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, para que a gente consiga ter reflexões melhores, capacidade de pensar, suprimindo apenas as coisas estranhas ao assunto, aquilo que não era pertinente. As máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente, segundo a sua natureza. Então, as falas no Evangelho segundo o Espiritismo, elas foram agrupadas
Porque nós vemos assim, um apóstolo dizendo, Jesus, por exemplo, Sermão do Monte, e ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados misericordiosos, que eles alcançarão misericórdia. Outros citam um pouquinho diferente, outros citam uma continuidade. Então, foi agrupado tudo que era pertinente àquele assunto, num mesmo bloco de reflexão. Então, cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é um bloco de reflexões de um mesmo ponto de partida, de uma mesma raiz de ensinamento. O essencial era colocá-las ao alcance de todas, pela explicação das passagens obscuras. Então, a nossa dificuldade de entendimento, ali vem mais explicitado o ensino. E o desenvolvimento de todas as consequências com vistas à aplicação a diferentes situações da vida. Então, fica claro desde a introdução que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é clarear a nossa mente sobre os ensinos de Jesus, podemos compreender esses ensinos e aplicar, né, em todas as situações da nossa vida. Aplicar. Foi o que procuramos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem, justifica Kardec. Ele procurou juntar tudo isso, trazer tudo isso para que pudesse então colaborar com as criaturas. Como complemento de cada preceito, damos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países através de médiuns diferentes. Então, aquele trecho que nós dissemos de instrução dos espíritos, que são aqueles 49 personagens coautores da obra, que contribuem com a sua reflexão a respeito daquelas mensagens, mais de 80 mensagens, isto vem para clarear mais a nossa capacidade de entendimento, para nos ajudar. Então, Kardec pega o trecho do Evangelho, trabalha esse trecho de maneira a se tornar mais inteligível para nós e traz ainda a colaboração de outras mentes pensantes, através da mediunidade, manifestaram ali o seu desejo de contribuir, de ajudar o esclarecimento. E nós vamos ver na introdução uma nota de rodapé que diz: quanto aos médiuns, aqueles que colaboraram como médiuns, psicógrafos, abstivemo-nos de nomeá-los na maioria dos casos. A gente vai ver que a maioria dos casos não diz quem é o médium que produziu aquela mensagem. Não os designamos a pedido deles próprios, e assim sendo, não convinha fazer exceções. Os médiuns pediram que os nomes não fossem citados, até porque havia um grande número de médiuns mulheres, nós estamos falando em século XIX. Ficaria muito difícil para essas mulheres terem seus nomes expostos numa literatura. Então, por conta disso, deixou-se de lado. Aliás, diz Kardec, os nomes dos médiuns não teriam acrescentado nenhum valor à obra dos espíritos. Quer dizer, para quem interessa? Interessava é a obra, o que eles trouxeram de recado. Não seria senão uma satisfação do amor próprio, a qual os médiuns verdadeiramente sérios não se prendem de modo algum. Não estão nem um pouquinho preocupados em aparecer, em ter seu nome gravado lá. Isso não interessa, interessa o conteúdo dessa história toda. Bem, vamos ter que parar por aqui, porque o nosso tempo voou. Voou, literalmente, ele voou. Então temos que parar por aqui nessas reflexões, já dentro da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser seguir na obra, nós estamos no primeiro tópico da introdução, que tem como título o objetivo desta obra. É um resumo que nós fizemos desse capítulo todo, que é o objetivo da obra, que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Semana que vem, se Deus quiser, nós continuamos. A Mari está perguntando qual é a tradução que eu prefiro, porque nós temos muitas traduções.
O Evangelho segundo o Espiritismo veio em francês, claro, ele foi lançado lá, os médiuns trabalhavam lá, e médiuns do mundo inteiro, mas tudo foi passado para o francês. E a tradução, claro, tem diferença, poucas diferenças entre os tradutores. Eu, particularmente, prefiro a tradução de Herculano Pires. Ao meu entendimento, a mim, me fala mais claramente a tradução de Herculano Pires. Por isso que eu prefiro assim. Mas os amigos podem, como é um resumo que nós estamos levantando, nós estamos lendo a obra na íntegra, lá nos capítulos nós vamos para a obra. Aqui nessa introdução nós estamos fazendo um apanhado. É bom que leiam na íntegra. Bem, amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com a nossa reflexão da obra Pão Nosso. E hoje vamos encerrando com a nossa prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que as palavras do Evangelho possam calar fundo em nossas almas, em nossos corações, e sejam elas abençoadas com vibrações de paz, de saúde, de bem-estar, de alegria.